4 dias, Deus tem falado aos nossos corações. Ele falou em 3, vai falar nisso hoje, em 4 dias de conferências. Deus tem nos falado através das músicas, citadas, dos solos, das outras participações, dessa poesia que nós ouvimos também apresentada para a glória de Deus, também através do pastor Carlos Antônio, servo de Deus, e a igreja tem já admirado, e alguns já tem dado certo privilégio para ele, que eu sou convido por Senhor, porque é uma alegria para mim ver que quando chega o pastor aqui, é amado por essa igreja, porque o coração dela é tão grande que comporta outros pastores, né? Por isso eu não fico muito em cima. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e a Galileia. E ao entrar numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão, misericórdia de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou então Jesus: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Um só voltou. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora, pois meu coração deseja ouvir a tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Podemos aceitar. Por onde Jesus Cristo passa, Ele muda as coisas. A lepra era considerada a doença mais terrível na época de Jesus. Mas não era somente na época de Jesus, era no período do Velho Testamento, e havia uma lei, e a palavra de Deus ensina muito bem isso no livro de Levítico, que o leproso, quando se descobria, por todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo é, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Por isso Jesus estava passando pela região de Samaria, e lá estavam eles numa aldeia, num arraial separado, insulado, banido em ostracismo, longe dos seus e da sua família. Era essa a lei. Por onde Jesus Cristo passa, Ele muda as coisas. Se Ele passar hoje na sua vida, você jamais será a mesma pessoa. Senhores, a lepra é uma enfermidade que vai mortificando, matando as células do organismo, tornando-o insensível. Eu trabalhei numa cidade da Paraíba chamada Bahia, e lá tinha um leprosário. E eu fui visitar aquele leprosário, foi depois da noite de Natal. E quando eu cheguei, os zeladores ainda não havia varrido o salão. E para surpresa minha, nós encontramos nos cantos das salas dele
pedaços de mão, de orelha, de nariz, mãos. E eu perguntei o que é isso. E a pessoa me disse, é que eles, enquanto estão brincando, partes do corpo caem e eles não sentem. E eu fiquei pensando de uma lepra moral que a Bíblia chama pecado. Ela vai mortificando, matando as células do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, da nossa consciência, e nos torna também insensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Quando eu li esse texto da palavra de Deus há muitos anos passados, e comecei a refletir e meditar, e eu comecei a perguntar, por que somente um voltou? Onde estamos nós? A mesma pergunta de Jesus. Então a minha mente veio a ideia, e foi aí então que me veio a ideia de escrever sobre isso. Então eu estou dando só uma ideia, um esboço do que será. E eu resolvi então fazer uma entrevista imaginária, voltando aos tempos de Jesus, tomando esse microfone aí e indo perguntar a cada um que ficou, porque ele não voltou para agradecer. E eu descobri que cada um que ficou se parece conosco ainda hoje, em pleno século XX. No mundo odierno, nos dias de hoje, nós somos semelhantes àqueles que ficaram. E eu então dei um qualificativo, uma especificação para cada um que ficou. E então eu sou aqui um entrevistador, e eu voltei na minha imaginação aos tempos de Jesus e procurei por cada um que foi curado, mas não voltou para agradecer. E um só voltou, e os demais ficaram. E eu cheguei ao primeiro, depois de muito buscá-lo, encontrei e perguntei, você rapaz, por que não voltou? Esse eu chamo de um desculposo. É o homem das evasivas, é o homem das conjunções. Sabe o que ele disse para mim? Eu pretendia, mas, porém, todavia, contudo, assim sendo, destarte, é o homem das conjunções, é o homem das evasivas, é o homem das desculpas. Deus lhe faz o bem, Deus lhe confere graça, Deus restabelece a sua vida, a sua saúde, e ele não volta para agradecer, porque ele tem desculpas, ele tem evasivas, ele nunca tem uma resposta pronta e franca para Deus, e ele fica sentado aí a vida toda. Eu pretendo um dia, talvez, porém, contudo, entretanto, e ele não vem. Olha, meus amigos, olha meu pai, olha minha mãe, olha o que tal pastor fez, olha o que tal crente fez, olha aí a vida que eu tenho, sou muito moço ainda, e fica dando desculpa e não volta para agradecer. Você se parece com ele? Perguntei o segundo. E você, rapaz, por que não voltou? Esse eu chamo de um displicente. Sabe o que ele me disse? Voltar. E tinha que voltar. Nem passou pela minha mente, nem me ocorreu a ideia que deveria voltar para agradecer. Na linguagem do moço de hoje na Bahia diz um desligadão. Alheio a paz, inerte a todas as coisas que diz respeito a Deus. Lembra de Deus, de festa em festa, de Natal em Natal, de reunião em reunião, mas ele vive uma vida desregrada, dissoluta, apática, distante de tudo que diz respeito a Deus e ao Espírito. Ele não se incomoda com isso, só na hora da dificuldade, só na hora do problema, porque ele precisava, estava lá naquele gueto, naquele lugar perto, pobre, deplorável, miserável, estava com a sua vida em decomposição, e agora ele precisava de Deus. Por isso ele foi, mas depois vive a vida displicentemente, como se Deus não existisse, como se Deus não significasse nada para ele, e ele passou a viver a vida dessa maneira. Você se parece com ele? Vive a sua vida a seu modo, sem se importar, mas um dia você prestará conta a Deus. Você será chamado à presença do Senhor, e você não vai
ter nenhuma desculpa, nenhuma evasiva. Não passou pela minha mente, não me ocorreu a ideia que eu precisava um dia voltar para o Senhor. Você se parece com ele? Perguntei então ao terceiro: e você, rapaz, por que não voltou? Esse eu chamo do descortês. Não tem gente assim mal educada. Sabe o que ele me disse? Ele não fez nada mais, nada menos do que cumprir sua obrigação. Filho de Deus veio ao mundo, foi para curar leproso mesmo. Ele não me viu naquele lugar velho, miserável, naquele buraco. Ele não viu que eu precisava dele. Ele cumpriu, foi a obrigação dele. Deus enviou o filho dele no mundo, foi para me curar mesmo. Por que eu devo voltar para agradecer? Descortês. Eu estava no banco em Salvador e um moço entrou na fila assim, pulou a fila. E os dois seguranças vieram e bateram assim a patorada do rapaz. O rapaz se levantou com segurança, pulou no chão por cima do balcão, quando o outro veio, derrubou, passou por cima, tomou a arma. Meus irmãos, todo mundo saiu correndo naquela avenida 7, escondeu atrás do caixa. Eu estava sentado, fica feio, um pastor correndo, né? E eu não corri. Eu corri em direção do homem e disse: o senhor não vai atirar não. O senhor vai me dar essa arma. E ele atirou um negócio que estava assim no chão de jogar lixo do banco e tal, certo, ponta de cigarro. E ele jogou com tanta força que aquilo bateu na parede e abriu um buraco. E eu peguei aquele cidadão, botei a mão no ombro e saí pela Avenida 7. Cheguei na Praça da Piedade e comecei a sentar e conversar com aquele senhor. E ele disse: olha, eu tenho um atestado de doido. Eu vou voltar ali, cravar a faca no peito de cada um. E no outro dia eu estou solto, porque eu sou doido, aqui o atestado. Não tem nada contra mim. Mas aqueles sujeitos não me trataram como gente. Eu sou doido, mas eu sei que eu sou gente. Por que eles não perguntaram a mim? Eu só ia fazer uma informação, perguntar uma informação, e eles vão me bater. Vão morrer os dois. Eu disse: não vai morrer ninguém. Como é o seu nome? Ele disse: Hermenegildo. Disse: Hermenegildo, você vai para casa comigo. Meu carro está aí no estacionamento, eu vou levá-lo. Quanto é que você ia retirar do banco? Ele disse: eu ia retirar tanto. Eu disse: faz o seguinte, eu dou para o senhor o dinheiro do que o senhor ia retirar, e amanhã ou depois, quando eu falar com o gerente do banco e ele tirar aqueles dois cidadãos que não trataram o senhor como pessoa humana do banco, o senhor virá, tirará o dinheiro e deixará na mão do gerente o dinheiro que eu estou dando. Se o senhor não puder essa semana, daqui a 15, 20 dias, mas eu preciso desse dinheiro, o senhor quer fazer isso comigo? Ele disse. Aí o homem começou a chorar. Quando o homem começou a chorar e postou a cabeça no meu ombro, eu comecei a chorar também. Ele disse: o senhor está me tratando como gente, como ser humano. Eu não vou matar mais ninguém. Eu só precisava de uma lata de leite para levar para meu filhinho que está em casa. Eu disse: eu vou comprar o senhor. Entrei numa farmácia, comprei a lata de leite. Eu vou levar o senhor em casa. Ele disse: não precisa não. O senhor me dá o dinheiro da passagem, eu vou para casa. E eu volto, não vou comprar mais faca nenhuma, nem vou maltratar ninguém. Eu sou doido para o teu juízo também. Então o quarto: e você, rapaz, por que não voltou? Esse eu chamo do cego, do incrédulo. Do incrédulo. Sim. Sabe o que ele me disse? Eu nunca tive lepra. Meus irmãos, eu fiquei irritado. Eu falei: ô seu infeliz, é uma expressão de baiano, ô seu infeliz da costela oca, o que você estava fazendo então aí? Sabe o que ele disse? Eu estava como turista. Nunca tive lepra. O incrédulo certo assim: não preciso de Deus. Graças a Deus não preciso de Deus. Não preciso de Jesus Cristo. Não preciso de Bíblia. Não preciso de oração. Mentira! A vida dele é um túnel, um lucro, um vazio, sem esperança, sem convicção, sem certeza. É um arrasar. Ele segue o ensinamento de Jean Paul Sartre. É um existencialista. Mas a sua vida é um quê? Eu tenho uma sobrinha, e que é filha, porque nós criamos, quando ela quis estudar, foi para Salvador, que morava em Ilhéus, e fez medicina. E ela me ouvia muito a respeito dessas coisas, e eu preguei um sermão no domingo pela manhã: vem e vê. Testemunha lá. E eu falei que a nossa experiência com Deus é algo pessoal. Não adianta o que alguém fale, mas o que eu sinto.
sinto e o que eu experimento. Deus é pessoal para mim. E eu não tenho muita vez sermão. E no outro dia ela ia dar uma aula na universidade, e todas as classes iam reunir numa só classe, com todos os professores formados em PhD e tal, e ela ia dar a aula dela. E meus irmãos, ela deu a aula. E quando ela falou da maneira que ela cria, do DNA, o que isso significava, e que ela não cria em momento nenhum na evolução, mas ela cria que cada um de nós tinha essa identidade, os nossos cromossomos, tudo nós era pelo Senhor Deus. Meus irmãos, o professor dela fez crítica, fez zombaria, questionou, e ela ficou firme aí e disse: é porque o senhor não experimentou ainda o que experimentei. Meus irmãos, e ela voltou quando terminou a aula. E o professor, que era admirado por toda a Universidade da Bahia como sendo o QI mais elevado, acima dos demais, levou a Adriana para o gabinete dele. Ô Adriana, vem cá, vou lhe dizer uma coisa. Eu falei tudo aquilo ali, mas você sabe o que eu quero? É que você continue acreditando no seu Deus. Desculpa a expressão que ele disse, irmãos, porque se ele existir mesmo, eu estou lascado. Está vendo? Não era incrédulo nenhum, não era nada de certo. Ele queria a solução, mas lá dentro do seu coração, Adriana disse: doutor, o senhor é inteligente? Disse: é. O senhor perguntou a mim naquela reunião por que eu não vejo Deus. O senhor é inteligente, o senhor já viu o senhor inteligente? Ele disse: não dá para ver não, Adriana, mas eu sei que eu sou. Quando o senhor abre o crânio de alguém, o senhor descobre o que está inteligente. A sua esposa ama, disse: a minha esposa me ama. E a filhinha que o senhor tem ama. Quando o senhor abre o coração dela, o senhor vê amor e disse: não, eu sei que ela me ama, pois o nosso Deus é assim também. Nós sentimos. Você é incrédulo? É. É zombador? A Bíblia diz que Deus não se zomba, não se escarnece. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Perguntei então ao quinto: e você, rapaz, por que não voltou? Esse é o jeitoso. Sabe o que ele disse? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Ele sabe de todas as coisas, não sabe? Sabe? Jesus Cristo é o seu filho, disse que é, sim. Parece até que estudou teologia. Pois se ele é semelhante a Deus, ele sabe de todas as coisas. Sabe que eu não voltei para agradecer? Porque ele sabe de todas as coisas. E cadê no meu coração já estou agradecido? Cadê essa viagem longa ir lá agradecer? Jeitoso. Tá vendo? Pastor, 38º aniversário da igreja. Eu não participei da festa, não fui, mas cá dentro do meu coração eu fui todas as noites. Em espírito eu estava lá, que tal? Lindo, irmão, maravilhoso. Você vem aqui essa semana todinha só em espírito. Aí eu mandava um telegrama: pastor, não vou aí, mas em espírito eu estarei presente, pregando todo dia. Que tal? Vocês gostariam disso? É o jeitoso. Fui visitar um membro da igreja que não contribuía há muito tempo. Quando um crente deixa de contribuir, a minha dedução lógica é que ele está passando necessidade, dificuldade. Eu fui com a médica da igreja, também pensei que ele estava doente, não podia ir à igreja, por isso que estava acontecendo. E fui com a médica da igreja e levamos a cesta da igreja, que tem uma cesta lá. E ele morava num morro muito alto, o carro podia subir, deixamos o carro aqui embaixo e botamos a cesta nas costas e chegamos lá. Quando chegamos lá, disse: meu irmão, tudo bem? Disse: tudo bem, meu pastor. O senhor não está doente? Disse: não, eu trouxe a médica da igreja. Não, não estou doente, meu pastor. Eu disse: mas eu trouxe a cesta do irmão. E o seu irmão estava dizendo: não, aqui em casa tem fartura, pode dar para outro. E meu irmão não diga uma coisa dessa. E como não passa 6 meses sem dar notícia, sem contribuir, sem nada, para ajudar ninguém? Disse: ah, pastor, eu descobri um verso na Bíblia que eu não preciso mais contribuir. Um verso da Bíblia que só ouviram de testemunha de Jeová, aquela escúria, que Bíblia mesmo é não. Que eu leio a Bíblia de 3 em 3 vezes, irmãos, e nunca vi esse versículo da Bíblia. Me mostra onde é. Meus irmãos, você abre naquele texto que todo envelope nós tem. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Eu disse: sim, irmão, aqui, pastor. Eu digo o resto do versículo. Disse: não, pastor, aí não leio o resto, não, só eu de cima. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Eu digo: o que é isso? Meu coração
Ele me tirou daquele lugar fétido, deplorável, miserável, daquele buraco. E eu voltei para o seio da minha família. Eu passei muitos anos lá. Quando eu cheguei lá em casa, estava tudo desarrumado. A mulher, os meninos, agora a minha fábrica, meu emprego, minha luta de cada dia, minha escola, minha loja, meu balcão, minha cozinha, minha roupa para lavar. Eu estou tão atarefado que eu não tenho mais tempo para voltar para agradecer. As coisas deste mundo, a matéria, o seu mundo se reduz às coisas daqui e ele não tem tempo mais para voltar para Deus. Não lê a palavra, não ora, não agradece. Você se parece com ele? O lufa-lufa vai e vem, o corre-corre da vida não me permite, não me tem mais tempo para voltar para agradecer. Perguntei então ao sétimo: e você, rapaz, por que não voltou? Esse é o inocente, sabe o que ele ganha? E tinha que voltar, eu não sabia. Inocente. Pastor, de vez em quando aparece uma ovelha lá, não sei se ele aparece. Pastor, isso é pecado? É. Uma menina da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, é pecado eu namorar com um rapaz ímpio, é? Ela não sabia não. Eu estou consultando a vontade de Deus. Se minha filha está aqui a vontade de Deus, olha, aí abri o olho para ela. Não tem comunhão, minha filha. Inocente, não sabia que isso era pecado. Eu estava olhando uma fotografia que eu vou levar para Jerusalém, botar lá na posteridade, história, e tem um dos jovens que eu vou contar essa história. Reginaldo é um malandro de um morro lá em Salvador, e ele entrou na igreja de short, de camisa do Vitória, com a chuteira na mão, e assistia o culto em pé, assim, nos cantos. E quando estava fazendo o apelo, ele ficou com vontade de vir à frente. Ele deu o primeiro passo. Uma professora da igreja chamada Jerusa tomou pelo braço e trouxe à frente. E ele aceitou Jesus como Salvador, na linguagem dele. E aquele moço ajudou demais a igreja. Trouxe muitos jovens do morro. Era um exímio capoeirista, lutador, malandro. E um dia ele trouxe uma menina. E a menina se converteu. E ele ficou noivo. Depois de uns 3 meses eu notei que ele estava com um olhar diferente para outra menina da igreja, muito bonita. E eu então levei para o gabinete, estava faltando 3 dias para o batizado. Disse: ô Reginaldo, venha cá, por que você está com aquele relacionamento daquela maneira com aquela menina? Ele disse: pastor, e é pecado ser noivo de uma e namorar com outra? É? Eu falei: salafrário, irresponsável, cafajeste, bandido. Minha terapia é assim, mano. Isso é coisa de um homem que garante as causas e se respeita. Isso é coisa de moleque, de vagabundo. Como é que se procede dessa maneira? E sua noiva, se ela fizesse o mesmo, disse: pastor, mulher não pode fazer isso não, mas homem pode. É assim que eles pensam. Chamei Álvaro e disse: minha filha, vem cá. Não casa com esse rapaz não vale nada. Mas a mulher só vai pelo coração, né? Nessa hora. Pastor, mas eu gosto de minha filha, um sujeito desse não merece. Mas pastor, eu gosto dele, o que eu posso fazer? Você pode fazer acabar. Não, pastor, eu gosto dele. Eu caso com ele assim mesmo. Eu digo: minha filha, só você mudar agora. Depois de casar, não tem que ser agora. Eu disse: não, pastor, eu caso assim mesmo. Então arranje outro pastor para fazer o casamento que eu não faço. Ou então vai por fora. E foram casados fora. Logo, logo, ela teve gêmeos. Logo, logo no outro ano, teve mais gêmeos. Quando ela estava com os 4 filhos, ele disse para ela: você não é a mulher da minha vida. Nesse período eu tive essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. E com essa última agora eu vou ficar, e você fica aí com os meninos. Lá foi a igreja da sexta para a mulher, não viúva. E os gêmeos. Ele teve mais outras. Sabe como morreu? De AIDS.
em decomposição. E isso é pecado. Inocente. E a destruição dele. Lá está a alva agora. E os filhos não podem ouvir isso. Cada um dos meninos nós tomamos e colocamos numa casa da igreja para serem criados. A Bíblia diz: ao culpado o Senhor não tem por inocente. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Perguntei então ao oitavo: e você, rapaz, por que não voltou? Irmãos, eu acho que era um Jó, sabe por quê? Porque saíram correndo atrás de Jesus. Quem gosta de correr é moço, né? Já notou que moço gosta de correr? Porque velhinho, quando vai correr, só levanta poeira, ele fica arrastando o pé. E ele saiu correndo atrás de Jesus. Era um jovem. Correr atrás de Jesus. Não, não sei? Não, ele não gosta. A pessoa não pode correr, ó, arrastando o pé, é um poeirão. Não! Mas perna música, era um jovem. Por isso que essa mensagem minha é um livro para a moçada brasileira. Eu tenho um estilo assim que Juarez de Azevedo, né? Então, meus irmãos, esse é o ingrato. Volta para que não vale a pena. Olha, irmãos, ingratidão é algo tremendo, terrível. Se eu pudesse, eu tomaria todos os livros, todos os compêndios, todos os enciclopédias e rasgaria essa palavra vermelha, negra, que se chama ingratidão. Você já sofreu uma ingratidão? Como ela dói. Doeu em Jesus, ele disse: onde estão os novos? Onde estão? Só esse voltou? Você é um filho ingrato? Chegou a hora de voltar. Volte hoje à noite para agradecer. Deixa a ingratidão. E o pastor, sem saber, perguntou, e nós falamos: que darei eu ao Senhor por todo o benefício que me tem feito? Volte hoje à noite, venha ser um agradecido. Seja um desses que volta para agradecer. Não fique lá dando desculpa evasiva. Perguntei então o nome. E você, rapaz, por que não voltou? Esse eu chamo de um lamentador. Sabe o que eu disse? Antes ele não tivesse me curado. Agora é que eu estou pior. Porque ele me tirou daquele lugar feio, decorado, miserável. Mas lá eu recebia 2 vezes pela semana comida. Vinha, descia por corda ou andando até lá embaixo, no buraco onde eu estava, naquelas catacumbas, naqueles cavalos na rocha. E lá eu recebia minha comida. Mas agora eu tenho que trabalhar no suor do meu rosto. Olha aí o preço do leite. Olha aí o real já sendo curado. Como é que eu vou aguentar? Depois desse salário tem que subir os aumentos. Olha o preço da banana aqui na região. Lamentador, contador de derrota. O lamentador, pastor, essa reunião aqui não tem ninguém. Igreja boa é aquela. Mocidade consagrada é aquela. Coral que canta bem é aquele outro. Lamentador, pastor bom é aquele outro de lá. Lamentador, contador de derrota. Eu tinha na igreja um tenente, hoje é capitão, advogado, foi colega dele de turma. Vai agora ser examinado para pastor sábado, viu, irmãos? Passou 10 anos sentado no banco da igreja, esperando o dia, se formou junto com ele, mas é capitão, é advogado, é diácono da igreja. Eu disse: enquanto eu sou pastor e existir no Brasil, você não será consagrado, que eu desmantelo o seu conselho, a não ser que você conserte isso na sua vida. Lamentador, contador de derrota. Um dia ele foi pregar na minha ausência, porque eu fui ao seminário dar uma aula, e ele estava dirigindo o culto de oração, a parte emocional, e depois o pastor chegaria para pregar. E meus irmãos estavam dizendo assim: meus irmãos, orem por mim. Lá em casa está de pior a pior, de pior a pior, de pior a pior. Como é que um certo Deus abra a boca para fazer uma coisa dessa? E eu falei: o que foi que houve, meu irmão? Lá em casa hoje, meio-dia, meus irmãos, minha mulher foi almoçar, e na hora que ela estava almoçando, ela engasgou com um pedaço de carne. Eu disse: irmãos, aleluia, glória a Deus. Na casa dessa ovelha tem tanta carne que dá para engasgar. Pois tem gente que não tem nem osso. Ele estava reclamando que tinha carne demais, irmão. Pastor, tem lamentador aqui? Tem. Qual pastor com medo de dizer? Tem.
Voltou. Quem foi, sabe? O agradecido. Voltou glorificando a Deus, dando-lhe graças. Era samaritano. Sou eu. Por isso eu pego essa palavra onde eu posso. Desculpa eu fazer referência pessoal a isso. Eu vou abrir parênteses aqui só para dizer, irmãos. Eu nasci num lar muito rico. Meu pai tinha muitas fazendas em Itambé, em Macarani, ali na beira do Rio Pardo, na Piabanha, na fazenda que nós morávamos, nós tínhamos 2.000 bois. Meu pai era poderoso, era rico demais, mas minha mãe é cabocla e não podia. E meu pai arranjou outra mulher. Quando meu pai, deixa eu tirar o óculos para ficar mais comigo. Pronto. Quando meu pai arranjou a outra mulher, minha mãe arrumou tudo que tinha, voltou numa tropa de povo, eu lembro 40 burros, e foi para uma cidade chamada Belém, que hoje se chama Potiraguá. E ela ali nos tirou do berço de ouro e nós fomos morar no casebre. E o emprego que minha mãe arranjou foi para lavar vaca no curral do seu Antônio Dias, estuda o livro. E meus irmãos, eu levantava 3 horas da manhã com minha mãe para pegar o fato do boi. Eu era tão pequeno que eu não aguentava com o mocotó do boi. Eu caí na beira do rio com o mocotó do boi. Mas sabe o que acontece? Eu aprendi a virar tripa, a fazer sabão de voar, você não sabe nem o que é isso, com retém de sobra lugar para nós vivermos. E sabe o que eu coloquei no meu coração? Vou estudar, me formar para advogar, pegar meu pai, meter na cadeia e tomar tudo que é meu. Menino, eu já pensava assim. Quando eu terminei Cartilha do Povo, História do Tio Emílio, só quem lembra é esse aqui, esse aí. Não tinha mais livro na vila. E na vila não tem inteligente. Aquele menino é sabido. Aquele menino é sabido. Eu era o menino sabido da cidade. Aí eu peguei a pomba em um caminhão e saltei em uma cidade grande chamada Ilhéus. Bati na porta de um homem. Com 8 anos de idade eu fiz isso. Disse: mãe, fica aí que eu vou estudar. Mando buscar a senhora. E a senhora vai ver. Meu filho, você vai dispor. Você não tem ninguém lá, mãe, eu sou um trabalhador, a senhora sabe disso. Eu fico numa casa morando lá, lavando prato, lavando latrina com o homem, e ele me deixa estudar. E eu escrevi uma carta para uma tia minha que morava em Deus, e ela disse: pode vir. E eu saltei lá em Deus. Minha tia pensou que eu não vinha, foi para outro lugar, e quando eu cheguei lá, ela não estava mais na casa. E na casa que estava o homem, eu pedi: o senhor deixa eu ficar aí. Aqui morava uma tia minha, eu mandei a carta, ela pensou que eu não vinha. Disse: você deixa só, ele disse: o senhor deixa eu lavar prato do senhor? Deixa. O senhor deixa eu lavar privado do senhor? Deixa. Mas olha, não se preocupe não, o senhor deixa eu estudar? Disse: deixa. Nosso filho hoje tem tudo, joga no mar. Sabe o que aconteceu? Com 16 anos, eu já tinha terminado o curso clássico. Pedi muito jornal. Dormi muito no relento. Sabia que jornal é quente. Você pode dormir em qualquer marquise e cobrir com jornal e que parece uma coberta. Porque aquele homem bebia demais, saía para a rua, trancava a porta e não me deixava entrar. Eu dormia na área do lado de fora, até eu chegar de manhã. Quando eu estou nesse período de entrar na universidade para fazer a faculdade de Direito, eu passo numa porta de igreja de crente. E quando eu passei na porta de uma igreja de crente, tinha uma escurinha cantando. E eu fiquei na rua olhando assim, disse: eita, pretinha feia que canta bonito. Tem essa linguagem de moço lá de fora? E aquela pretinha cantando, eu comecei a olhar que ela estava ficando bonita. Bonita, porque a beleza dela não era de fora, era de dentro. E eu fiquei admirado, fiquei estarrecido, boquiaberto. E eu fui encostando, e cheguei assim, fiquei atrás de um cantinho da porta aí. Aí uma senhora chamada irmã Eurides me segurou pelo braço: quer entrar, meu querido? Quer. Quando ela terminou de cantar, veio um homem, subiu e deu a Bíblia e começou a falar. Meus irmãos, tudo que o homem falava era comigo.
E eu falei, tem algum colega aqui que contou minha vida desse sujeito. Ele sabe tudo. Quando eu levantava os olhos, ele disse, você é pecador que é comigo. E eu perguntava assim, você é pecador que você me trata, é comigo. E eu baixava a cabeça, é com você que eu estou falando, que é comigo mesmo. Quem contou minha vida para ele? Meus irmãos, é que Deus me elegeu desde o ventre da minha mãe. Para eu chegar aqui, quando ele perguntou, tem alguém aqui que quer ser crente? Ele disse, não, crente eu já sou. Há muito tempo. Meus irmãos, nessa vida minha toda, eu nunca tinha ido ao meretriz, eu nunca tinha bebido, eu nunca tinha fumado, eu não sabia o que era droga, eu não sabia o que era homossexualismo, porque eu queria estudar para advogar, pegar meu pai, meter na cadeia, eu não tinha tempo para beber, não tinha tempo para meretriz, não tinha tempo para outra coisa. Por isso, com 16 anos, já havia acabado os cursos e estava entrando numa universidade, fora do tempo. Meus irmãos, quando aquele homem acabou de falar, disse que alguém quer se batizar, diga eu. Quer ser batizado? Eu quero. Diz, o que você é, meu filho? Não, eu quero ser o que o senhor é agora. No dia que eu me converti, eu decidi a ser pastor, não queria ser mais advogado, não. Sabia? Sabe o que aconteceu com meu pai? Cada fazenda uma mulher, cada mulher muitos filhos, brigaram entre si. Meu pai virou uma alcoólatra, o carro passou um dia por cima do braço, arrebentou, outro dia estava dirigindo, caiu, passou por cima da perna novamente, outro carro dele, uma caminhoneta, e ficou sem braço, ficou sem perna. Meu pai morreu na miséria, acabou toda a riqueza, e eu, pela misericórdia de Deus, ouvi a palavra. Pastor Junival me mandou dizer, venha de carro dirigindo. Eu disse, não, é muito longe, são 1.000 e tantos quilômetros. Meus irmãos, se eu pudesse chegar a tempo, eu tinha que vir era de joelho, não era de carro, não. Pelo que eu devo ao Senhor, pelo que fez a minha vida, ao meu lar, a minha família e a minha geração. Quando eu estava nesse período de 15 anos, eu mandei buscar minha mãe em Deus com todos os meus irmãos. Já era funcionário, bem empregado, ganhava muito dinheiro. Quando Deus me chamou para o ministério, mais ou menos com 18 para 19 anos, eu larguei o emprego, tudo, pedi licença, sem vencimento, fui embora para Recife. Hoje eu sei por que Deus me chamou e não quis que eu seguisse uma carreira, porque isso não significava nada. Eu sou aquele que voltou para agradecer. Você hoje à noite pode vir para agradecer. Que assim seja. A palavra será do pastor. O hino do nosso cantor cristão que diz: escuta a voz do bom pastor, segue e vem, segue e vem. 217. Enquanto nós vamos cantar suavemente, nós teremos a oportunidade agora, todos terão a oportunidade de voltar.
podeis assentar.